Olá, colegas servidores, é mais um programa Simussar em Ação. Mais uma vez aqui, junto com o Dr. Sávio, Ronaldo, agradecendo a presença de cada um, para levar informações e um debate acerca do Serviço Público Municipal de Santa Rosa e o entorno que regulamenta todo esse serviço. Primeiramente, a gente quer falar um pouquinho aqui da reforma do nosso salão, que quem acompanha as nossas redes, quem acompanha um pouco o sindicato, percebeu que essa reforma ela está muito fora do cronograma inicialmente anunciado. Houve sérios problemas na questão documental que a gente está solucionando, está resolvendo junto com os engenheiros que estão buscando essa regulamentação na prefeitura, e tudo isso também está sendo feito. Também temos a situação de termos que buscar assinaturas junto aos nossos lindeiros, que precisam assinar, pois há uma situação onde o sindicato ainda depende dessas assinaturas para a liberação de algumas documentações, em função de toda uma área de terra que era única, e hoje ela foi dividida, obviamente, há alguns anos, mas ainda assim nós precisamos buscar essas assinaturas para essa regulamentação total. E aí sim, somente então, a gente vai poder estar iniciando o projeto da reforma. Até lá, então, o salão fica sem aluguéis para festas, né? Outras atividades a gente até tem feito, porque é possível, mas festas e locação a gente não tem realizado em função dessa regulamentação e preocupação com a própria entidade. Então, a gente vai sempre mantendo os nossos colegas informados em relação à situação da reforma. Dr. Sávio, seja bem-vindo conosco aí. Mais um programa, porque a gente vai debater sobre alguns assuntos trazidos aí pelos servidores e a gente vai estar ajudando a esclarecer alguns assuntos. Exatamente, Jonas. Sempre temos aí, né, demandas de atividades, informações que são trazidas ao sindicato, né, e a gente procura, de uma forma ou outra, dar esse encaminhamento aí também para justamente estar auxiliando a questão, né, dos servidores, né. Estamos com essa pauta muito recente ainda, muito quente, vamos dizer assim, que é a questão do descongela, né? Então é uma pauta que nos preocupa. A gente assumiu aí um compromisso com a Assembleia aí para buscar essa demanda, e quanto antes vamos encaminhar essa demanda para que tenhamos alguma luz aí nesse caminho, né? E quem sabe poder efetivar essa questão do descongela com o pagamento aí, ao menos a implementação dos direitos aos servidores. Ótimo, isso também é um assunto bastante pertinente, bastante latente dentro do grupo dos servidores, que é essa questão do descongela. Conforme a Assembleia aprovou, a gente vai dando todos os encaminhamentos também para que nós tenhamos toda essa tranquilidade de estarmos fazendo certo e caminhando por um caminho seguro também, ou pelo menos o mais seguro para o servidor dentro da visão geral do que se tem neste momento também. Porque a gente sempre fala nesse momento, né, porque os movimentos na justiça eles acontecem com bastante frequência e bastante rápido, né, doutor Sávio? Então a leitura é sempre de momento. Lá na frente pode haver outras leituras e pode haver movimentos e decisões que levem a outras interpretações e outras ações que devem ser tomadas. A questão da interpretação da lei, né? A cada época aí, né, o intérprete vai cada vez mais se distanciando da vontade inicial do legislador, em função justamente, né, do momento em que se vive, do conhecimento que tem e de uma eventual decisão contrária, né, à questão da aplicação da lei. Mas nesse caso do descongela, né, por ser essa lei também bastante recente agora, e até o momento assim nós não vimos nenhuma movimentação no sentido de judicializar ou com relação à própria questão da constitucionalidade da lei, tendo que somente aqui no município, né, que optou por não oferecer nenhuma forma de ajuste da lei, tendo que a maioria dos municípios aí na grande região
de alguma forma ou outra, restabeleceram esse direito aos servidores. Isso, também em relação a essa lei, o Descongela, a lei das monitoras também, que sofreu, que é a lei que fez alterações na lei do piso dos professores, né, e também na LDB, ela também, a gente também está acompanhando todos os movimentos em relação a ela. E nesse sentido, dia 17 e 18 do mês que vem, a gente também vai estar tendo formação junto à FEMEX lá em Santo Ângelo. Então haverá um debate bastante grande em relação a essas duas situações, como temas principais, se a gente pode dizer assim, e a gente vai estar estudando também, junto com outras referências a nível de Estado e a nível federal, para que a gente possa também estar norteando as nossas decisões aqui. Isso é muito importante, esse evento da FEMERX, e a gente vai estar, então, participando, o Dr. Sávio também, e alguns delegados aqui do nosso sindicato também estarão participando desse evento. Dr. Sávio, a gente também teve aí umas situações bastante grandes em relação à instalação de câmeras com captação de som em algumas repartições do município de Santa Rosa. Ou seja, é instaladas as câmeras, não é avisado os servidores, e a captação de som, ela tem alguns critérios para poder usar câmeras com captação de som, correto isso, doutor Sávio? O município tem que ter mais cuidado em relação a isso e aquilo que o servidor pode estar fazendo também como direito dele em relação à questão do som também, né? A gente tem essa questão inicial que é o gerenciamento dessas informações, né? Então, a gente tem assim uma restrição total, né, junto a ambientes privativos, né, como seria a questão dos banheiros, e dentro disso vem se construindo aí um entendimento dessa questão de uso de câmeras, né, em locais de acesso coletivo, né? Só que a gente precisa ter uma regulamentação e principalmente saber que a coisa está em funcionamento, porque é importante que haja uma restrição das pessoas que tenham acesso a essas imagens. E agora, como tu diz, né, para mim eu não tinha conhecimento dessa questão da captação do som também. Então, por ser uma administração pública, né, o que se teria que haver desde o início é uma justificativa, né, Jonas? Um esclarecimento e uma fundamentação do porquê se utilizar a câmera naquele local e ainda porquê se fazer a captação de som e, por sua vez, o destino disso, quem administra isso, por quanto tempo permanece esse armazenamento, quem pode ter acesso a essas informações para que isso represente uma segurança, né, para o usuário e mesmo para o servidor, e não uma forma de tão somente monitorar, né, pura e simplesmente, sem algum critério que seja colocado de uma forma mais clara. Porque a imagem, câmera com imagem, ela tem o intuito de proteção ao bem público, certo? E também ao trabalhador público que está lá. Isso vale para as outras empresas também, mas aqui no caso nós falamos de ente público em relação à questão pública. Agora, à medida que eu tenho dentro de uma sala, onde eu tenho os funcionários tomando café às vezes, ou tá lá reunidos num determinado momento do dia, no início do trabalho, antes do trabalho, que fazem se reúnem ali, tem a sala onde é que bate ponto, enfim, tudo aquilo ali, eu coloco uma câmera sem aviso nenhum, e essa câmera está captando o som das conversas das pessoas que estão naquele ambiente. Isso, num ponto de vista, é totalmente legal, porque não há justificativa plausível para compreender a necessidade de uma câmera com som lá dentro, senão apenas vigiar e saber o que aqueles servidores estão conversando. O que, neste caso, a conversa é um dado próprio das pessoas que estão naquele ambiente
E isso é protegido pela Lei de Proteção de Dados também. A gente teria que... o que a lei ela fala, né? Ela fala da questão de um consentimento, né, Jonas? Para o uso de dados. Então, toda empresa que vai utilizar dados de alguém, com exceção de dados que são exigidos, por exemplo, para uma nota fiscal ou para alguma coisa assim, a pessoa tem que consentir com esse uso. E essa questão de dados, ela entra a questão da imagem, ela entra a questão, né, do vídeo, ela entra a questão de voz. Então, aí nós teríamos mais um elemento ainda. Será que em algum momento foi esclarecido os servidores, né, desse direito que eles têm, e mais foi feito alguma espécie de consentimento por parte dos servidores com relação ao uso desses dados, né, que nem tu disse, em áreas de convivência, né, que em tese tu pode comentar, né, qualquer assunto, né? Então isso acaba gerando uma ideia justamente de vigilância, né? O que a gente vê que acaba não sendo algo legal, né? Considerarmos a administração pública que tem seus atos regidos pela legalidade. Inclusive nós, quando sindicato, a gente está encaminhando ofício solicitando maiores informações para esclarecer tudo isso. Queremos saber nos maiores detalhes também as justificativas para o uso de tais equipamentos em locais onde são restritos aos servidores públicos, que a gente não vai compactuar com vigilância desse tipo, até porque o servidor que faz concurso público, ele presta de boa fé o concurso público e está lá também trabalhando de boa fé. Então não há como nós, sindicatos, compactuarmos com ações que visam não somente estarmos sendo coagidos. Neste momento, a interpretação desse contexto é uma coação ao servidor público, para que amedronte ele também tenha limitado até na questão de emitir a sua opinião quando está nos grupos dos demais servidores, o que, no nosso ponto de vista, é ilegal. Então, a gente vai estar encaminhando esse ofício à administração municipal para que nos responda dentro dos prazos legais, né, de acordo com a lei também da transparência. Outro fato que nos chegou aqui, né, doutor Sávio, inclusive a gente encaminhou aos grupos de WhatsApp para que houvessem as respostas, e isso já foi feito e foi encaminhado a devolução ao Ministério Público, e ao Ministério Público também nos questionando sobre trabalhos de religião dentro das escolas, ou evangelização, ou enfim, esquecendo a laicidade do próprio Estado nas escolas municipais. A gente montou uma enquete, encaminhou aos professores e também funcionários que trabalham nas escolas. Juntamos esse material e aí foi construído uma devolutiva ao Ministério Público. Então a gente também tem algumas orientações aí para as direções, para os professores tomarem bastante cuidado em relação ao trabalho religioso dentro das escolas. A gente tem que imaginar que nós temos essa característica nossa, né, que é a questão da religiosidade, né, e o que vai se respeitar e deve se respeitar sempre. A questão é o que o Ministério Público do Trabalho ele vem buscando e vem investigando é a utilização, então, de turmas e de servidores, né, para um determinado evento de uma determinada manifestação religiosa, né? Seja isso durante os horários de aula, seja em outros horários, mas onde são condicionados, né, a participação de alunos e servidores. Então, isso acaba extrapolando, né, essa questão dessa liberdade religiosa. Então, uma coisa é, num período que nós estamos aqui, né, de Quaresma, Páscoa, a gente fazer alguma atividade, mas de preferência sempre buscando representantes, né, de mais de uma religião.
Então, é uma situação. Agora, um evento específico, né, de uma determinada religião dentro da escola, ou ainda que sejam em algum momento pressionados a participar do evento, é uma coisa que tem que ser observado, né, porque isso acaba descaracterizando justamente essa questão do processo de ensino, né, onde tem que se conciliar justamente essa diversidade em que nós vivemos e não direcionar toda a estrutura para só um caminho. Exato, então a gente sempre orienta também, tomar cuidado, como o Dr. Sávio levantou, agora é um momento onde as escolas vão fazer algumas comemorações, tomar todo o cuidado possível para que isso não caracterize também a evangelização, né, Sávio? Apenas uma questão de tratar as informações que a gente tem, da nossa cultura, tudo isso com o máximo de cuidado. Porque vivemos sim momentos bem cuidadosos, né, que nós temos que ter para que a gente também não corra o risco funcional quanto direção de escola, quanto professor. E essa questão da obrigatoriedade também tem que ser muito considerada, visto que nós estamos num ambiente público, né? Oferecer uma coisa, tudo bem. Preferencialmente que não se faça quando é de cunho religioso. Mas, enfim, e se vier para a escola, a gente também tem orientado muito, vem uma ordem lá da Secretaria de Educação. Pega essa ordem sempre por escrito. Essa ordem tem que vir por escrito, a diretora da escola, ela precisa receber essa ordem, seja ela qual for, mas sempre escrita e assinada por um responsável superior, lá da Secretaria de Educação. Aí sim é possível que a gente, então, permita que aquilo aconteça e você esteja protegido também. Então isso também é importante. Então tomar todo cuidado nessa questão da religiosidade. Doutor Sávio, também eu queria que o senhor fizesse um pouquinho, uma falinha justamente sobre isso que agora eu levantei no final, sobre a questão, não só essa ordem, mas, por exemplo, chega uma transferência de um colega servidor, às vezes, de um setor para o outro. Isso precisa vir escrito. Não basta ser por palavras, né? Eu chamo lá, não, peraí, eu tenho dito sempre aos servidores, solicite por escrito, porque ali é a garantia que o que está acontecendo, porque só palavras ou escrito por meio de WhatsApp também compromete um pouco a questão de você estar provando aquilo que foi dito. É uma situação bem controversa, né, Jonas? Porque a ideia, né, que para um caso de transferência, né, ocorra um processo interno dentro da prefeitura, né? O Jonas está saindo né, do palácio e está indo para obras, enfim, está indo para o meio ambiente. Então, até para haver esse registro funcional de forma correta, até para liberar o ponto para ele, aonde ele vai, subentende-se que haja um processo interno fazendo esse caminho, né? O servidor é colocado à disposição, a partir disso o RH abre esse processo e direciona ele para uma outra unidade. Mas a prática, né, e isso tem gerado um sério desconforto para os servidores, é que o servidor está num determinado local, entendendo que está ok, o trabalho dele, a entrega está boa, o relacionamento com os colegas está bom também, e de repente, no meio da manhã, alguém diz, Jonas, recolhe as tuas coisas que agora tu vai para outro setor. E daí aquele baque na vida do servidor, né? Ele não sabia que estava alguém tinha colocado processo de transferência, vamos dizer assim. Ele não sabia que ninguém tinha colocado ele à disposição, né? Tava ali, tinha já um domínio daquela área que ele estava atuando. E daí de repente tu é colocado em outro local. Então eu vejo assim que deveria ser um processo diferente. Né? Porque essa surpresa, com algumas exceções, logicamente, né? Que a pessoa às vezes não está bem no setor e há alguma indisposição, enfim, às vezes é quase que meio natural.
né? Mas a gente tem muito caso de servidor ou servidora que está, né, há um bom tempo no local, né, e tem toda essa questão positiva do trabalho dele, e de uma hora para outra ele é remanejado, e isso nem sempre acaba repercutindo bem, né? Então eu vejo que poderia sim ser, né, melhorado esse processo aí, para que não houvesse esse impacto aí na vida do servidor. Eu acho que deveria ser assim, né? Tem que ser assim. Ou seja, ser informado de forma formal, para que o servidor possa estar também construindo um histórico para ele e tendo documentação comprovatória. Vale para os diretores, seja eles de escola ou seja de setores também, que são funcionários de carreira. Vou executar uma ordem dada pelo secretário, só que essa ordem não veio por escrito. Precisa vir por escrito, para mim poder passar a ordem ao que vai executar no final. Também tem que exigir por escrito, porque algumas vezes aí a gente está enfrentando situações bem complicadas e que podem estar colocando o próprio servidor em risco funcional. E ainda só completando, né, a própria questão das horas extras, né, Jonas? Às vezes o servidor ele tem que bater o ponto às 5h30 e ele bateu o ponto às 6h30, às 18h30 no caso. E às vezes ele pode pensar, mas eu vou ter direito a uma hora extra. Mas daí o RH vai dizer... Cadê a ordem? Quem é que te autorizou? Isso. Quem é que te convocou para essa hora extra? E daí tu vai dizer o quê? Mas alguém me disse que disseram que posso fazer. Entende? Não vale. Então, a lógica do serviço público é diferente. Então, o que a gente falou, a formalidade. Tu tem que ficar hoje para dar conta da atividade que tem, ok, faz um pedido aí, assina, até para... Não é uma questão de não querer fazer, mas é uma questão de querer ser remunerado pelo serviço que está sendo feito. E ter segurança nisso também. Exatamente. Então, é isso aí, colegas servidores. Até o próximo programa. Obrigado, doutor Sávio. Obrigado, Ronaldo, aí na parte técnica. Um grande abraço a todos. Grande abraço.